Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula prática do nosso curso de controle clássico. Nessa aula, nós veremos como fazer uma simulação de um sistema de segunda ordem, no caso, um sistema mecânico, usando o diagrama de blocos do Scilab. Então, vamos lá? Bom, então nessa aula nós usaremos o Scilab, que é um software gratuito para simular um sistema de segunda ordem e encontrar sua resposta ao degrau, tanto em malha aberta quanto em malha fechada. O exemplo que a gente vai escolher aqui é um sistema mecânico, do tipo massa acoplada a mola e amortecedor em paralelo. A mola e o amortecedor estão em paralelo. Esse é um sistema intrinsecamente de segunda ordem, então ele é um bom exemplo, também pela sua simplicidade, mas porque qualquer sistema mecânico que você tentar lidar, você vai acabar caindo num sistema de segunda ordem. A gente já viu nas aulas anteriores, e essa é a terceira aula desse curso prático de controle, então eu convido vocês a olhar as outras, que é possível fazer a simulação de um sistema no Scilab de duas formas. Ou graficamente, usando o diagrama de blocos, construindo esse diagrama no Xcos do Scilab, de uma forma similar ao que você faria usando o Simulink do MATLAB. Ou diretamente usando código na linguagem do Scilab e as funções do toolbox de controle do Scilab. Nessa aula aqui, a gente vai se concentrar nessa primeira metade da aula, nesse vídeo, né? A gente vai se concentrar nessa primeira solução, fazer graficamente, tá bom? Lembrando que os dois métodos são equivalentes, fica a escolha do estudante qual ele vai querer usar. A segunda metade dessa aula, a gente vai fazer essa parte, e aí você vai poder comparar. Bom, antes de mais nada, a gente sempre precisa da função de transferência do nosso sistema, a função de transferência da nossa planta, ok? Lembrando que a nossa sistema escolhido, a nossa planta, é um sistema massa-mola e amortecedor em paralelo. Então está aqui o sistema, né? Nós temos a mola com sua constante elástica, o K. Nós temos um amortecedor com a sua constante viscosa, que a gente vai chamar aqui de FV. Não confunda com força, o FV não é uma força. E a força externa, que é aquela que você vai poder controlar, ok? A posição deve partir direto do repouso. Então, quando essa mola está na posição de repouso e o sistema está parado, o x é igual a zero. E nós estamos interessados na posição da massa. Bom, para equacionar esse sistema, encontrar a função de transferência, você deve usar que a somatória das forças aplicadas a uma massa é igual à massa de aceleração, né? A segunda lei de Newton. A aceleração é a segunda derivada da posição, então é d2x dt2. E aqui eu tenho a somatória das forças. Agora a gente tem que olhar do ponto de vista das forças. Então, a gente tem uma força, que é a da mola, que é igual a menos kx. Nós temos a força do amortecedor, que é proporcional à velocidade, então é menos FV dx dt, e a força externa. Okay? Então note que o amortecedor tem uma força nessa direção, a mola tem uma força nessa direção e a força externa tem uma força nessa direção. Como apenas a força externa está na mesma direção escolhida para o eixo x, essa é positiva e as outras duas são negativas. Muito bem, a gente então iguala esses dois termos aqui, né? E o que a gente pode fazer depois é passar esse termo da Kx e esse termo da força viscosa para o mesmo lado que está esse aqui. Ó. De modo que eu vou ter força externa é igual a massa de aceleração, né? Força viscosa e Kx. Como eu passei para o outro lado, mudaram os sinais, fica todo mundo positivo. Olha que bonitinho que fica. Aí a gente vai pegar essa EDO, aqui do sistema, e aplicar a transformada de Laplace. Lembrando que a gente está interessada na função de transferência, então, como a gente está interessado nisso, as transformadas de Laplace das derivadas dão simplesmente S. A gente ignora as condições iniciais. Ao fazer isso, então, a gente vai encontrar uma força externa no domínio de Laplace, que a gente vai representar com F maiúsculo, uma posição no domínio de Laplace, que a gente vai representar por X maiúsculo. E esse termo, então, não muda nada, só muda que o X agora está no domínio de Laplace. Essa primeira derivada vai virar um S e a segunda derivada vai virar um S quadrado, ok? Agora, para encontrar a função de transferência é muito fácil, eu coloco o x aqui em evidência. Né? O polinômio que ficar em evidência eu passo dividindo para cá, vai ser esse aqui, ó, ms ao quadrado, fvs mais k.
e eu pego a força externa e passo dividindo nesse sentido aqui. De modo que aqui eu vou ter a saída sobre a entrada, que nada mais é do que a função de transferência da planta, que a gente vai chamar de P de S. E o que sobrou aqui no meio é justamente a função de transferência da planta, ok? Se você achar mais interessante, você consegue deixar o m com coeficiente igual a 1 aqui, o s ao quadrado com coeficiente igual a 1. Basta dividir por m em cima e embaixo. Aí você vai encontrar a função de transferência nesses termos, ok? Bom, agora a gente precisa atribuir valor a essa função de transferência. Então vamos imaginar uma massa de 100 gramas, 0,1 kg, uma força viscosa de 0,2. Então a gente vai usar no sistema internacional, então é Newton vezes segundo dividido por metro. E uma constante da mola de 1,6 Newton por metro. Então a gente vai pegar a função de transferência, substituir os valores e vai ficar com essa função de transferência numérica aqui, ok? Se você quiser escrever em termos de frequência natural e relação de amortecimento, então você deve lembrar que para isso a sua função de transferência tem que ficar com essa cara aqui, ó, ou algo parecido com isso. Então aí é mais interessante usar aquela forma que a gente escreveu no slide passado, não é? O ômega n, então, é o coeficiente que está aqui, ó, ele é ao quadrado, então ele vai ser igual a ômega n ao quadrado é k sobre m, então ômega n é a raiz quadrada de k sobre m, no caso aqui vai dar 4. E o coeficiente de amortecimento, né, o eta, vai ser FV dividido por m dividido por 2 ômega n. Né? Então, substituindo os valores, vai dar 0,25. Esse aqui é o mais interessante, 0,25 no momento agora, porque a gente olha para ele, e como ele é menor do que 1, isso vai dar um amortecimento crítico. Eu estou resolvendo toda essa parte imaginando que você já tem um bom background de controle. Se você não tem, fique tranquilo. Nesse mesmo canal tem as aulas teóricas de controle clássico. Em especial, você deve olhar as aulas de resposta no domínio do tempo, primeira e segunda parte. Lá, todo esse equacionamento está bem explícito. O equacionamento do sistema massa-mola está na aula de modelagem. Vou deixar os links aqui na descrição. Muito bem, para fazer a simulação em malha aberta no XCOS, assim como na aula passada, a gente vai construir o seguinte diagrama aqui, ó. Tá ok? De novo, aqui está a palheta que você vai precisar construir no XCOS, e aqui está o nome do bloco. Então esse aqui é o Step Function, esse aqui é o CLR e assim por diante, e aqui está em que palheta que você vai encontrar ele. Então você não deve ter dificuldade de montar isso. De qualquer jeito, daqui a pouco eu já abro o XCOS e a gente constrói junto. Mas nesse caso eu queria fazer uma coisa um pouco mais interessante, dar um passo a mais do que foi feito na aula anterior. Eu não vou mais escrever a função de transferência numérica diretamente aqui no diagrama de bloco, porque isso torna difícil você trocar os valores. A gente vai escrever ela com letrinhas. Né? Então a gente vai escrever o K, o FV e o M aqui. Isso vai ficar mais interessante, tanto para você poder mostrar o seu diagrama de blocos num trabalho, num projeto, alguma coisa assim, quanto para você poder alterar e ir fazendo simulações alterando as constantes. Então, para isso, a gente vai usar a definição de contexto, ok? Na nossa definição de contexto, fica lá no menu do XCOS. Você vai acessar o menu simulação e definir contexto. Vai abrir essa janela e você vai digitar m igual a 0,1, fv igual a 0,2 e k igual a 1,6. Nesse caso, a gente só está definindo constantes, mas a gente pode até definir equações aqui, que a gente vai fazer isso quando for resolver a malha fechada, ok? Então, vamos lá construir isso no XCOS. Bom, então vamos ver como construir esse sistema em malha aberta aqui no Scilab, usando o XCOS. Vamos abrir o Scilab, né? Então na aula de controle na prática 1A eu dou algumas dicas de instalação do Scilab, se você não tiver instalado ainda. Quando você abrir, se você não tiver instalado nenhuma toolbox, não vai aparecer isso daqui. E lembrando que você não precisa instalar nenhuma toolbox para rodar os dois diagramas que a gente vai fazer na aula de hoje. Para abrir o XCOS, o botão está aqui, ó. Então você chega perto com o mouse e aparece lá XCOS, a gente vai abrir ele, não é? Ele vai carregar uma paleta, um sistema em branco e a paleta de blocos. Né? Aqui são várias paletas, tem as recentemente utilizadas e várias. Uma vez que você vá sempre construindo sistemas de controle, os blocos que você mais usa vão sempre aparecer aqui, vai ficar muito mais fácil para você construir o seu sistema. Mas aqui vamos puxar eles das paletas principais. Lembrando que, se você não sabe onde está, essas paletas é muito simples. Basta que você olhe lá, aqui na nossa apresentação,
aonde fica a palheta e qual o nome do bloco, ok? Dessa vez a gente vai definir o máximo possível usando letras. Então vamos definir o contexto em primeiro lugar. Você primeiro sempre deve definir o contexto para depois colocar uma letra dentro do bloco, senão o Celeb não vai permitir que você faça isso. Tudo bem? Então para isso você vem aqui em simulação, definir contexto e vamos definir os nossos contextos. Eu vou usar M maiúsculo para massa e vou definir ela como 0.1. Não esqueça de usar ponto em vez de vírgula, hein? FV vai ser 0,2 e K, para cada mola, 1,6. Simples assim. Ok. Agora a gente vai construir o diagrama. Vamos fazer isso um pouco mais rápido porque eu já fiz algumas vezes isso com vocês, né? Essa é a terceira vez que a gente está montando diagramas de bloco aqui nesse curso. Ok? Então a gente começa com as fontes, porque a gente vai começar inserindo um degrau. Então é uma função degrau que a gente vai começar inserindo, ok? A gente também precisa de um roteamento de sinal. A gente vai usar um MUX aqui antes do osciloscópio. A gente vai vir para os receptores. O osciloscópio que a gente vai usar é o C-Scope. Ele está aqui. Lá nas fontes a gente vai voltar e vai pegar o C-Clock, que a gente vai precisar dele para configurar aqui o nosso osciloscópio. Se os blocos estiverem ficando numa posição que você não gosta, basta recolocá-los. É muito simples, ok? A gente vai precisar de, no sistema de tempo contínuo, um bloco CLR. E agora vamos interconectar todo mundo, né? O clock vai interconectado diretamente com o osciloscópio, usando o código de cores aqui, não há segredo. Você reconecta o MUX aqui. Quando você fizer a conexão, se você quiser, você já pode apertar o H. O H vai colocar como essa conexão do tipo horizontal, vai ficar um pouquinho mais bonitinha, ao menos na minha opinião. Vamos conectar o step ao MUX e vamos pegar uma derivação desse ramo e vamos conectá-lo no nosso sistema. Eu vou apertar H de novo e agora ele vai conectar certinho. Eu sei que já vai ficar pequeno, já vou aumentar um pouquinho o tamanho do bloco e aí sim eu vou interconectar ele aqui e já vou usar o H novamente, ok? Então o sistema está todo montado. Agora o que a gente precisa é configurar que sistema a gente vai usar. Como a gente já definiu lá o nosso contexto, basta a gente construir ele desse jeito aqui, ó. Então o numerador é 1 e o denominador então vai ser K maiúsculo mais FV vezes S mais M vezes S chapeuzinho 2, que vai ser um S ao quadrado, ok? Eu dou um ok ali e ele montou o sistema inteirinho, tudo bem? Só que a gente ainda não configurou os outros blocos, especialmente os tempos. Se a gente rodar, ele já vai fazer alguma coisa, mas você vai ver que o resultado não vai ficar muito bacana, tá vendo? Ficou muito pequeno. E se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que a precisão do sistema não está boa. Ó, né, o degrau acabou ficando com uma rampa muito grande. Isso aqui não está aceitável, não. Então, como é que a gente vai fazer para ajustar isso tudo? Primeiro, vamos fazer a nossa simulação só até 10 segundos. Então, vou vir aqui configurar a simulação para 10, ok? Depois a gente tem que casar esse 10 com o tempo de refresh do osciloscópio. Então, a gente vem aqui no osciloscópio e pede um tempo de refresh de 10 também. Ok. Agora vamos colocar no y mínimo um valor pequenininho, mais negativo. Então eu vou colocar menos 0,2 e no máximo 1,2. Se depois a gente perceber que o sistema atravessa muito, tem muito mais overshoot do que o 1, a gente volta. Se não, ok. Eu também não gosto desse verde aqui, ó, para curva. Então eu vou colocar 2 para ele usar o azul, ok? Muito bem. Se a gente rodar agora, a gente vai perceber que já ficou melhor, tá vendo? Já ficou um resultado muito mais interessante. Mas o que falta melhorar é esse passo. Se a gente der um zoom logo aqui na hora que você cria o degrau, esse degrau está uma rampa, né? E por causa disso ele demora muito para começar o sistema a funcionar. Então o que a gente vai fazer é deixar esse clock rodando mais rápido, mais preciso. Coloca mais uns zeros aqui, ó. Você pode colocar 0,01 ou 0,001, não tem problema. Vamos deixar o sistema um pouco mais rápido agora. A resposta do degrau mais precisa. Ó que bacana, tá vendo? Agora mesmo se eu der um zoom aqui, eu ainda enxergo um degrau aproximado. E o sistema sai respondendo, ok? Gostaram do resultado? Bom, vocês viram que nós definimos o XCOS usando
esses parâmetros aqui. Então, caso você queira consultar diretamente, em vez de ficar olhando passo a passo do vídeo, é só você consultar como que a gente setou todos os blocos da simulação. A gente não esqueceu de configurar também a simulação, não é? Porque ela tem que casar com o osciloscópio. E o resultado que a gente encontrou foi esse. Como esperado, a gente encontrou um sistema subamortecido, ou seja, um sistema que oscila e depois estaciona. Tudo bem? Bom, agora eu quero fazer um sistema em malha fechada. Então, para isso, eu pego a planta que eu já tinha aqui, ó, e vou fechar essa malha. Vou botar um controlador antes dela, vou colocar um sensor, vou puxar a saída, vou passar a saída pelo sensor e vou calcular um sinal de erro, certo? Que vai entrar no nosso controlador. Tudo bem? Note que esse controlador, dessa vez, ele vai ter unidade, né? Ele é essencial nesse caso. Eu não posso fazer um controlador simplesmente unitário, porque como eu tenho que fazer uma diferença, agora a minha entrada vai ser uma posição, enquanto na malha fechada, na malha aberta, a entrada era uma força. Tudo bem? Então, quando a entrada era uma força, agora a entrada é uma posição. Portanto, o controlador ele vai converter um sinal de erro que vem em metros, em posição, para uma força externa em newtons. Ok? Muito bem. Este controlador é uma livre escolha. Existem um monte de modelos. Para poder fazer exemplos diferentes, na aula passada a gente fez um controlador que é uma constante. É muito comum, um controlador puramente proporcional. Aqui vamos fazer um controle um pouco mais sofisticado. A gente vai usar um PID. Então, controladores PID são amplamente usados em controle porque eles têm um bom equilíbrio entre simplicidade e flexibilidade para fazer alguma atuação um pouco mais importante. Os controladores PID, eles basicamente se utilizam de 3 fatores. O proporcional, que é um múltiplo do erro, o integral, que vai integrando o erro ao longo do tempo, e o diferencial, que vai diferenciando, vai calculando a derivada do erro. O que a gente precisa aqui para poder implantar é a função de transferência desse controlador. Então você vai pegar essa EDO aqui do controlador e vai aplicar a transformada de Laplace. O que você vai encontrar, basicamente, é esta função de transferência, que para ser escrita em termos de 2 polinômios, a gente precisa tirar o mínimo dela, e o mínimo vai ficar escrito assim, ó, ok? Então, o KI não tem nada, o KP é vezes S e o KD é vezes S ao quadrado, porque eu tenho que dividir todo mundo por S, que é o mínimo, né? Então, por causa disso que o KP que aqui não tinha nada, agora tem um vezes S. Nada demais. E preciso definir quanto valem esses valores de constantes da integral, proporcional e derivativa, que dizem quanto forte vai ser cada fator no meu controlador. Ok? Para a gente fazer um controlador que é um pouco imune a certas variações do sistema, a gente vai definir elas em função da frequência natural. Por isso que é interessante a gente ter calculado elas agora há pouco. Isso vai deixar o nosso controlador um pouco mais flexível, vamos dizer assim. Ok? A gente vai fazer escolhas arbitrárias aqui. Eu não vou demonstrar por que nada disso. O KP vai ser 10, o KI vai ser 2 e o KI vai ser 1 vezes a frequência natural. A escolha desses parâmetros é uma ciência à parte, certo? É o que a gente chama de sintonia do controlador. No nosso caso aqui, novamente, a nossa ideia não é explicar essa teoria em detalhes, mas sim simular o sistema. Então, para simular, a gente vai construir uma nova malha no XCOS, né? A gente vai pegar aquela planta que a gente tinha e vai acrescentar esse pedaço aqui, ó, que é o controlador, o termo da soma. A gente vai fazer esse ramo de realimentação, mas como o sensor é unitário, a gente não precisa colocar um bloco aqui. A gente pode simplesmente fazer uma ligação direta, ok? Novamente, a gente vai definir o contexto. Então, para definir o contexto, a gente vai calcular o ωn dessa vez. Ó. Note que é interessante que eu posso, na definição do contexto do XCOS, colocar uma equação, ok? Isso vai deixar bem mais interessante. Porque agora eu posso definir o contexto todos em termos de ωn. Ó. E aí, depois, na hora, o bloco do controlador fica muito mais flexível, né? Basta eu trocar um K aqui, por exemplo, que ele já vai recalcular todo mundo, ok? Muito bem. Uma outra coisa importante é que a função de transferência do controlador é essa. No entanto, o bloco de funções de transferência do XCOS não permite que você digite essa função. Por quê? Porque esse bloco só funciona quando o grau do numerador é igual ou menor que o do denominador.
E no nosso caso, o numerador está com grau a mais. Eu tenho um s² aqui e um s, isso o FCOS não permite. Então o que a gente vai fazer é contornar isso com uma pequena gambiarra aqui, não vamos chamar de gambiarra, com um pequeno truque matemático. A gente vai colocar o termo quadrático no denominador, mas vai colocar uma constante arbitrária muito baixa. Então no caso aqui 10 a menos 13, por exemplo. Isso vai fazer com que essa constante, que esse termo s², seja tão pequeno que ele não afete o funcionamento do controlador e a função de transferência é aproximadamente igual a essa. E a gente pode implantar o controlador via função de transferência. Daqui a pouco eu comento porque a gente não usa o bloco PID do Scilab. Então, aqui está onde estão as palhetas, quais são elas e qual o nome dos blocos, ok? A gente usou o mesmo bloco para a planta e para o controlador. Tá vendo como ele ficou engraçadinho aqui? Ó? Ficou com esse 1e 10 a menos 13 s², né? À primeira vista você pode olhar interessante. Aqui eu também defini legendas para os blocos, porque isso pode ajudar você a lembrar o que está acontecendo com o seu sistema à medida que ele for crescendo de tamanho. Ok? A configuração que a gente vai implantar é essa daqui. Cada bloco tem a sua configuração. O mais diferente, claro, é a configuração do nosso controlador que está aqui. Ó. Ok? Os pontos de simulação de malha aberta e fechada não vão mudar. Tudo bem? Então, vamos lá construir a nossa simulação no Scilab. Bom, então vamos agora modificar o nosso sistema em malha aberta, a nossa simulação de malha aberta, para ela comportar uma simulação em malha fechada. Primeiro eu já sei que eu vou ter que colocar um pouco mais de bloquinho aqui, então eu vou ganhar um pouco de espaço, eu vou empurrar esses blocos um pouco mais para cá. Lembrando que eu fecho a malha aqui por baixo, tá bom? Não confundam essa linha aqui, que isso é só para você poder enxergar o degrau aqui no osciloscópio, ok? Esta ligação eu vou apagar, porque agora ela vai vir do controlador, ok? Então, o controlador é um outro bloco de tempo contínuo, um outro CLR, certo? Além disso, eu vou precisar de um bloco que está aqui nas operações matemáticas, o summation. Então, eu vou trazer ele para cá também. E ele que vai permitir que a gente feche essa malha fechada. A princípio, eu poderia ter um bloco de realimentação aqui, mas eu não vou usar ele dessa vez, né? Porque a nossa realimentação é unitária, basta fazer uma ligação simples. Toda vez que eu for fazendo as minhas ligações, eu já vou apertando o H aqui, ok? De modo que isso vai deixar um pouco mais simples a nossa configuração. Então eu vou fazendo as minhas conexões, o bloco de soma vai no bloco do controlador, o bloco do controlador vai no bloco do sistema, o bloco do sistema já está conectado ao MUX. Eu vou aumentar o espaço aqui, para a gente poder colocar a função de transferência no controlador. E a realimentação negativa vem da saída do sistema, ok? Vou apertar H aqui, depois eu pego essa pontinho verde e arrasto para ficar uma linha mais bonita. Pego cada uma dessas conexões que ele desfez, o H, e refaço. Pronto, ficou bonito, ok? Ficou bem visual. Antes de sair alterando o bloco aqui, como eu vou definir ele usando constantes, eu preciso novamente vir na minha simulação e terminar de definir o contexto, ok? Então, a gente escolheu definir esse contexto dessa forma, né? Definindo como é o ωn e depois relacionando as três constantes do controlador com o ωn. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir definir um contexto desse jeito, ok? Então, a primeira coisa é, eu vou usar um ωn minúsculo aqui, então ωn é a raiz quadrada, então SQRT. Veja como é interessante, né? Poder chamar um comando do Scilab aqui dentro da definição do contexto. Uma vez que eu calculei ωn, agora eu posso vir e definir as minhas constantes do controlador em função desse ωn. O Kp, que é a constante proporcional, o Ki, que vai ser a constante integradora, e o Kd, que vai ser a constante derivativa. Eu estou colocando 1 vezes só para sobrar um pouquinho, e se eu quiser alterar fica fácil. Mas se você só escrever ωn vai funcionar. Então a gente aperta OK e agora ele já sabe quem é ωn, Kp, Ki e Kd. Agora eu posso vir aqui no meu sistema do controlador e colocar a função de transferência do controlador, que está escrita aqui, ó. Tudo bem? Só que eu usei minúsculo aqui, então é Ki no numerador mais Kp vezes S mais
KD vezes S Chapeuzinho 2, ok? O denominador é que a gente tem que tomar cuidado. Ó, eu vou fazer errado para mostrar. Se eu só colocar o S aqui, que seria a função de transferência do controlador matematicamente falando, e der um OK, ele não vai permitir, tá vendo? Ele diz que a função de transferência tem que ter a propriedade de que o grau do numerador precisa ser menor ou igual ao denominador. Isso não está acontecendo, não é? Então, como o numerador é quadrático, o denominador precisa pelo menos ser quadrático, ser pelo menos segundo grau. Então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar 1e a menos 13, ou seja, colocar uma constante bem pequena, vezes S Chapeuzinho 2. De modo que agora eu tenho a função de segundo grau aqui no denominador, mas ela não vai mudar nada na hora de executar o sistema, ok? Então tá pronto aqui, ó. Só que ainda assim ficou meio apertado, eu vou aumentar mais um pouquinho o tamanho do meu bloco controlador. Tudo bem? Muito bem. Se você quiser, você pode vir aqui e formatar, editar alguma coisinha desse bloco. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui foi colocar uma pequena legenda. Então, eu coloquei meu PID, né? E OK. Então, ficou bonito, né? Vamos fazer a mesma coisa para cá, ó. Então, você clica em formatar, você seleciona o bloco, clica em formatar, editar, e aí você já pode colocar a sua legenda. Então, eu vou colocar aqui planta, ok? Se você pode colocar sistema mecânico, sistema massa-mola e assim por diante. Isso já vai ajudar um pouquinho a gente a entender, ou alguma outra pessoa a entender o que a nossa simulação está fazendo. Tudo bem? Então, vamos executá-la agora e ver o resultado. Então, eu vou dar um play aqui. Note que eu não preciso reconfigurar novamente todos os blocos, porque eu já tinha configurado para malha aberta. Senão você deve fazê-lo, ok? A simulação em 10 segundos, o osciloscópio, clock e assim por diante. Tudo bem? Note como ficou bacana o resultado, ficou bonito, né? E esse resultado, vocês verão, ele vai bater com o resultado do toolbox do MATLAB. Esta ultrapassagem que o sinal do sistema em malha fechada dá em função da entrada é o que a gente chama de overshoot, ou em português é ultrapassagem mesmo, ok? Se você quiser saber o valor dela, você pode selecionar aqui nesse balãozinho e colocar. Então o x deu, no ponto 1.1, deu 1,08, ou seja, uma ultrapassagem aqui de 8%. A sintonia do PID pode deixar essa ultrapassagem menor ou maior, ok? Bom, como você viu, o resultado da nossa simulação é essa aqui da figura grande. Eu colei aqui dentro a imagem da simulação anterior para a gente poder comparar, não é? Olha que interessante, né? O controlador, ele permitiu que, primeiro que esse erro em estado estacionário aqui, mas ele tem que ser interpretado com cuidado, porque o degrau aqui está em força e essa saída está em posição, né? Mas se eu tivesse feito uma conversão para 1, por exemplo, ainda assim eu teria um erro em estado estacionário. Esse erro em estado estacionário foi eliminado pelo controlador, tá vendo? À medida que o tempo passa, as curvas vão se aproximando. No entanto, eu ganhei um pequeno overshoot aqui, né? Ou seja, a posição da massa ultrapassa um pouquinho o meu limite e volta. Depende do sistema que você estiver projetando, isso pode ser inaceitável e você tem que recalcular o seu controlador. Depende do sistema que você está projetando, isso não há problema nenhum. E talvez possa ser até um pouquinho desejado, ok? É claro que isso é só um resultado, e se você trocar a sintonia do PID, isso vai variar muito o seu sistema, tá bom? Agora eu queria fazer um comentário rápido. A gente colocou, então, o PID usando um bloco de função de transferência. Funciona. Se você quiser trocar pelo bloco de PID que o Scilab possui, tome muito cuidado. Esse nosso exemplo, você não vai conseguir fazer isso. O bloco de PID do Xcos Scilab, ele tem um erro que não foi corrigido até a versão 6.1.0, um erro reportado no site do Scilab. É uma falha que acontece no termo derivativo, e se esse termo for importante, essa curva fica errada. Se você quiser, testa. Vai lá, troca e coloca as constantes e você vai ver que o resultado não vai bater. Tá bom? A parte derivativa causa esse pequeno overshoot e ele vai passar reto e vai ficar sem overshoot. Mas esse resultado está errado. E a gente vai ver quando fizer a segunda parte dessa aula e fizer as mesmas simulações no toolbox de controle. E na toolbox de controle tudo vai funcionar. E você vai ver que o resultado vai ser igual ao que a gente simulou com a função de transferência, não com o bloco PID. Então, minha sugestão é não use o bloco PID do Xcos, ok? Bom, eu espero que você tenha entendido. E agora o que eu gostaria de fazer é deixar algumas sugestões de exercício. Então, refaça essas simulações que a gente fez aqui. Use o mesmo arquivo se você quiser, né?
tanto em malha aberta quanto em malha fechada, para o mesmo sistema, mas muda o seu comportamento. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Mudasse para encontrar um super amortecido, um amortecimento crítico e um não amortecido, de modo que você possa simular casos que a gente estudou na teoria. Para isso, é claro, existe uma faixa de valores que você pode escolher para encontrar esses sistemas de não amortecido, amortecido crítico e superamortecido. Eu gostaria de sugerir aqui só alguns deles, ok? Então, use FV igual a 1,6 para o superamortecido, FV igual a 0,8, esse não tem jeito, ou é esse ou é nada para o criticamente amortecido, e o FV tem que ser 0 também para o não amortecido, ok? Uma vez que você fizer, pega esses 3 resultados, dá uma olhada nele, entendeu? Mantenha a sintonia, né, para poder comparar, e verifica se os comportamentos são aqueles que você espera e por quê, ok? Isso vai ajudar a ver se você está entendendo teoria de controle, além de fazer uma simulação. Então é isso. Espero que tenha ficado claro como fazer a simulação de um sistema mecânico em malha aberta e malha fechada usando o XCOS do Scilab. Até mais e bons estudos!